quarta edição do podcast aqui do canal No Talento. Mais uma vez, eu e a Velar aqui. E o tema de hoje é Libertadores da América. As oitavas de final estão aí batendo na porta. Essa semana já começam os primeiros jogos. Estamos gravando isso aqui na segunda-feira, nas vésperas. Terça-feira, amanhã, já tem jogo. E vamos falar aqui na ordem dos confrontos. A Velar já se apresenta aí de novo para a galera. E se quiser já fazer um comentário inicial, antes da gente falar do Fluminense, que vai ser o primeiro assunto. Sejam todos muito bem-vindos aí ao quarto episódio. Para quem não me conhece, vocês podem me chamar de Avelar. A gente vai falar bastante da Libertadores aqui agora, né? Oitavas de final chegando, agora chegando no segundo semestre. São vários confrontos de mata-mata, então não tem muito intervalo para as quartas. Teve uma pausa grande agora entre a fase de grupos e as oitavas. Então os times têm que estar mais prontos agora depois dessa janela de transferências, né? De muita coisa mudando. Perfeito. Então, o primeiro jogo, como eu falei, vai ser Fluminense contra Argentino Júnior, que vai ser nessa terça-feira, às 19 horas. E acho que tem bastante coisa para falar, porque o Fluminense é um time que começou o ano de uma forma muito boa, parecia que ia ser um dos favoritos ao título brasileiro, até o título da Libertadores. A torcida estava bem esperançosa, ganhou o Carioca em cima do Flamengo pela segunda vez seguida e teve uma fase de oscilação bem grande ali, ficou um período muito grande ali sem conseguir ganhar. Fernando Diniz, alguns até chegaram a falar que ele balançou, mas fato é que depois que o Diniz foi anunciado pela seleção brasileira, mesmo na fase ruim, o time voltou a vencer e, na minha opinião, claro, o time dentro de casa e fora joga bem diferente. A gente percebe que o Fluminense dentro de casa é um time e fora é outro. Lembrando que o primeiro jogo contra o Argentino Júnior é lá na Argentina. E aí, Vela, o que você tem a dizer sobre esse confronto? Você acha que o Fluminense é favorito? Acho que a Vela deu uma travadinha aqui. Tá mutado, Vela. Voltou? Isso, Agora voltou. sim. Falando um pouquinho do Fluminense, né? O Fluminense estava muito bem com essa temporada, como você falou. E eu falei no começo sobre o intervalo muito grande da fase de grupos para as oitavas de final. Ali no final da fase de grupos, o Fluminense já estava numa queda, chegou num momento muito instável, mas o Mário optou por manter o Diniz, né? E dar confiança ao trabalho e tentar seguir. Depois do anúncio da seleção, o Fluminense realmente melhorou um pouco. Ainda está longe de ser aquele time que todos os adversários, igual era no começo da temporada, mas já volta a jogar um bom futebol. Tem essa diferença muito grande fora de casa, então é importante sair vivo desse confronto de amanhã. Talvez o empate não seja o pior dos resultados do Fluminense. O empate para decidir no Maracanã é muito bom. O time do Argentino Júnior não é o time mais forte da competição, então pode ser bom para o Fluminense pegar uma, uma cancha, assim, né? Pegar uma confiança para nas quartas chegar melhor. Falando sobre essa diferença de dentro e fora de casa, o Fluminense é um dos melhores mandantes aí do Brasileirão, só que fora de casa, a última vitória foi contra o Cruzeiro no dia 10 de maio. Então a gente já vai mais de mês 5, a gente já está indo para o mês 8, então quase 3 meses aí, dia 10 de maio, sem o Fluminense conseguir ganhar fora de casa. Nesse período perdeu para o Coxa, perdeu para o São Paulo, empatou com o Atlético 1-1, Atlético Mineiro, empatou com o Goiás, perdeu para o River. Corinthians também perdeu por 2-0, perdeu por 3 Strongest e também perdeu por Botafogo, ou seja, são 8 jogos com 6 derrotas e 2 empates. Lembrando que eu não considerei nessa conta aqui os jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil, porque joga no Maracanã e é torcida 50-50, e considerei o Botafogo porque, por mais que seja no Rio de Janeiro, os jogos são com a maioria da torcida do Botafogo, então é um problema gravíssimo o Fluminense jogando fora de casa. O Argentino Júnior fez uma boa campanha na Libertadores, só que no Campeonato Argentino também não é um dos melhores times, é o 10º colocado. Mas é isso. Que você acompanha o time do Argentino, Avelar? O que você acha deles? Você acha que eles, independente do mando de campo, você acha que eles são um time perigoso mesmo? Então, o time do Argentino Júnior tem aquela catimba do time argentino. É muito difícil sempre pegar um time argentino na Libertadores, mas não é um time que vem apresentando um bom futebol, que vem jogando bem, que vem se destacando lá no Campeonato Argentino. A gente vai falar aqui mais para frente de outros times como o River e Boca que contrataram pesado. O Argentino Júnior é um time que tem um pouco menos de investimento desses lá da Argentina, comparado com o Brasil, então, que tem uma moeda muito valorizada aqui na América do Sul. Eles ficam mais para trás ainda. Então, eu acho que o Fluminense é o franco favorito e tem que passar. Tem que resolver esse jogo no Maracanã e tem que passar de fase. Uma coisa que
que me incomoda um pouco no time do Fluminense é o fato da cano dependência. Acho que isso é um fator que o Fluminense tem que se preocupar, principalmente para jogos de Libertadores, que são jogos únicos. Então, pô, o Fluminense... É muito raro o Fluminense ganhar sem o Cano fazer gol. O Cano geralmente faz todos os gols de vitória. O próprio final de semana, o Cano fez o gol da vitória. E eu peguei alguns números aqui para mostrar o quanto o Fluminense é dependente do Cano, e isso é um problema. O Fluminense, até o momento, tem 68 gols na temporada. O Cano tem 28, é o artilheiro do Brasil na temporada. Ou seja, o Cano faz 41% de todos os gols do Fluminense, que é um número bem alto para ter um parâmetro que é basicamente o que o Lewandowski fazia no Bayern de 2020 e 2021, que ele também fazia exatamente 41% dos gols do time naquela ocasião. Deu certo porque o Lewandowski fez gol em todas as fases da Champions League, o Bayern acabou campeão naquela ocasião, mas quando o Lewandowski saiu, o time sentiu bastante. Por algum acaso, se o Cano tiver alguma lesão ou tiver numa noite ruim, pode ser um problema para o Fluminense. E em relação aos outros times aqui, eu peguei o Flamengo e o Palmeiras também, os dois últimos campeões de Libertadores. O Flamengo, ano passado, o Pedro fazia só 21% dos gols do Flamengo, fez 29% na temporada, o que é metade do percentual do Cano, assim como o Veiga também, em 2021, no Palmeiras, ele fazia apenas 16% dos gols do Palmeiras de 2021, ou seja, os outros times tinham uma facilidade maior de distribuir esses gols. O Fluminense, o Cano é o artilheiro com 28 e o vice-artilheiro é o Nino, que tem 5. Então, realmente, me preocupa muito. O Fluminense pode até jogar bem, mas precisa de mais um cara ali para colocar a bola na rede. Tomara, acho que esse cara aí pode ser o Arias ou o Kenas, que eles podem melhorar essas médias de gols, que são jogadores que têm uma característica, acho que pode se esperar que eles façam mais gols até o final da temporada. Bom, falando sobre essa Cano dependência, né? No começo da temporada, o elenco do Fluminense era muito curto, né? Então o Cano jogava praticamente todos os jogos. O Kenan é um jogador que tem problema de lesão, o Arias teve lesão agora esse ano. Então, muitas vezes, sobrava mesmo para o Cano ser esse atacante titular na frente. Agora, na janela de transferência, o Fluminense trouxe algumas peças para reforçar o ataque. Todas elas acho que são para compor o elenco, né? Principalmente ali o Ione Gonzalez, que é um ponta que estava faltando. Mas acho que a contratação de peso mesmo do Fluminense foi para a zaga, né? O Marlon, que para mim é uma das melhores contratações desse meio de ano agora no Brasil. É um zagueiro de altíssima qualidade e que veio para jogar com o Diniz. Essas contratações da frente podem ajudar o Cano a ter a companhia mais tempo na Libertadores do Arias e do Keno, com menos lesões, menos minutos, mas não vai resolver assim por qualidade técnica mesmo. Pois é, o Fluminense fez 5 contratações na janela de meio do ano e é exatamente o que a Libertadores permite. Você só pode fazer 5 alterações nos inscritos para a competição. Então trouxe o Marlon, o Vitor Mendes saiu da lista da Libertadores, Léo Fernandes entrou no lugar do Alexandre Jesus, também chegou o Danielzinho, né, que já passou pelo Fluminense e era do Bahia, foi inscrito no lugar do Pirani, que foi vendido pelo Santos, Ione Gonzalez veio para o lugar do Marrone na lista, e o Diogo Barbosa também, outra contratação, vai ser inscrito no lugar do Luan Freitas. E a última informação é que tanto o Marlon quanto o Ione Gonzalez foram relacionados para o confronto, os dois saíram no jogo contra o Santos no final de semana, eram dúvida, mas viajaram, estão relacionados, devem estar à disposição, aí basta saber, né? O Ione deve ser reserva, e o Marlon, não sei se ele vai ser titular ou não, o Felipe Melo foi poupado contra o Santos. Eu ainda acredito que ele ainda vai manter o Felipe Melo, pelo menos para esse jogo, enquanto o Marlon não tem tanto ritmo. E o Argentino Júnior, por sua parte, poupou no jogo do final de semana e foi derrotado em casa para o Estudiantes. Vamos falar agora um pouquinho sobre River, ou tem mais alguma coisa a pincelar? Pode seguir? Pode seguir, vamos para o próximo confronto. Vamos para o River e Inter, que é amanhã também, terça-feira, às 21 horas. E o Inter é uma incógnita. Acho que desse time aqui, desses times brasileiros na Libertadores, é o que a gente vai ter mais expectativa para acompanhar, porque é contra o River o confronto mais pesado, assim, de cara, assim. Tem o Palmeiras e Atlético, mas acho que é um jogo mais equilibrado do que esse River e Inter, porque o River é um time bem constante e o Inter está no pior momento da temporada, demitiu o Mano Menezes. Acho que já pode falar sobre esse início de trabalho do Kudê, Vela. O que você tem a falar sobre as características dele e se você realmente achou boa a troca do Mano Menezes, porque eu não achei que dava para ter esperado mais um pouco.
Bom, você falou de pior momento, né? Eu não acredito que seja o pior momento. O Mano Menezes foi demitido após um empate com o Palmeiras, que para mim é um resultado completamente normal. E o Kudê estreia já fazendo bastante mudanças no time, né? Esse time do Inter, o elenco é muito bom, teve bastante contratação agora pro meio do ano, a chegada do Valência, o Arangues voltando, estava lesionado, né? Então o Inter tem um novo peso, é um time que vai jogar para frente agora. Contra o Cuiabá no fim de semana, foi um amasso do Internacional, principalmente no primeiro tempo e até a expulsão do mercado no segundo tempo, só que não conseguiu converter as chances em gol. Contra o River não se pode dar esse luxo, né? Tem que matar o jogo quanto antes, se tiver chance tem que fazer. O time do River é bom, tem boas contratações, o time do River investiu pesado esse ano. Eu acho que dos times da América do Sul, né, foi um dos que mais evoluiu em quesito de elenco do ano passado para esse. É um River que eu acho que vem pronto para até disputar o título. O Demichelis encaixou lá como um técnico, as chegadas dos reforços foram boas, então acho que tem tudo para ser um grande jogo. É um grande jogo, mas o River é bastante favorito, na minha opinião, mais do que quando saiu o sorteio, porque quando saiu o sorteio, o Mano Menezes, querendo ou não, estava conseguindo vencer os jogos, estava invicto, e de repente ele acabou tropeçando duas partidas, acabou caindo no empate contra o Palmeiras, e desde então o Inter não vence há 5 jogos, 3 com o Mano e 2 com o Kudê, então realmente vamos ver os reforços. Vai ser o Valência, que está jogando como titular, ainda não fez gol. O Aranguiz também já está sendo titular, mas ainda não adaptou 100%. Bruno Henrique, que entrou no último jogo. E o Oxê, que também chegou tomando a vaga do John. Outra contratação que realmente, essa eu não entendi muito bem, porque o John estava muito bem. Talvez acho que pesou mesmo o fato do John não ser do Inter, né? O John volta para o Santos no final do ano. Se o Inter quisesse, ia ter que pagar 4 milhões de euros para o Santos. Acho que preferiram pegar o Rocher, que era uma oportunidade. O Rocher também já tem experiência em Libertadores, né? O John é O ainda John um é, o John pouco é finalista, mais pô. nacionalista. Mas ele não vinha jogando, né? O Rocher já estava jogando pelo Nacional agora recente em Libertadores. Tá, perfeito. E o River, nos últimos 7 jogos que eu peguei aqui, são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, ou seja, não está também na sua melhor fase, mas é um time individualmente bem forte. Do meio para frente aqui, o Demichelis, pelo que eu estudei aqui, modifica bastante jogo a jogo a formação. Às vezes ele joga com 2 centroavantes, que pode ser o Beltrán, que é o artilheiro do time, ou o Borja. Às vezes o Borja não joga, entra o Aliendro no meio campo, aí ele joga com uma dupla de ataque, De La Cruz, Barco e Nacho, com só o Enzo Pérez de volante, ou, na verdade falei errado, né? Tipo, ou ele joga com 2 formações, principalmente, com Enzo e Aliendo de dupla de volante, com Nacho, camisa 10, Barco, De La Cruz e Beltrán, essa mais conservadora, né? Só com o centroavante, e quando joga o Borja, geralmente o Aliendro sai, então só fica o Enzo com o Nacho um pouco mais recuado, Barco e De La Cruz. É isso, time bem bom. Essa segunda formação aí, que fica num 4-1-3-2, né, praticamente, era uma formação que o Kudê usava muito na primeira passagem dele pelo Inter. Ele usava sempre o Galhardo com mais alguém lá na frente. E acho que o principal ponto dessa formação do River é o De La Cruz, que ele é um jogador multifunção, pode trabalhar por dentro, pode jogar aberto, tem dado excelentes passes, teve algumas assistências agora de muito destaque nesses últimos jogos do River, e acho que é um jogador de ponta assim, no continente, que se tiver bem nesse confronto, vai ser difícil do Inter segurar. Pois é, vamos ver como é que o Inter vem, né? O Maurício começou no banco, mas acho que ele vai voltar a fazer esse 4-1-3-2 ali, né? Com a linha defensiva Fabrício, Bustos, Vitão, Mercado e René, né? Não tem muito mistério. Acho que vai ser o Johnny como primeiro volante, o Arangui sendo esse, tipo, meia central, que é um camisa 10 ali, o cara do meio da linha de 3, né? 4-1-3-2, com o Maurício aberto de um lado, acho que vem o Wanderson aberto do outro. Aí eu não sei como é que vem o Alan Patrick, realmente é uma dúvida, o Kudê tá bem no início do trabalho. O que tu acha? Como tu escalaria o Inter lá para pegar o River? Bom, acho que nesse começo de trabalho ele tem que manter o básico mesmo, né? Manter esse 4-2-3-1 que ele já vem botando aí nos 2 primeiros jogos. Só que acho que o principal ponto é que o Depena tem muita dificuldade de jogar com a perna trocada. Jogar como um ponta direita, igual ele vem jogando nesses 2 jogos, é muito ruim pro Depena. Ele Essa é a não, posição do não Maurício, pô.
Sim, é do Maurício ou até mesmo do Pedro Henrique, né? Que não tá agora, né? Mas o Maurício deve assumir. Eu creio que o Depena não vai ser titular, fez 2 péssimos jogos nesse começo de trabalho, mas é uma dúvida aí do Cudê, né? De como é que ele vai armar esse meio para frente. É isso então, vamos agora passar para Bolívar e Atlético Paranaense, jogo dificílimo, 3.600 metros de altitude que o Atlético vai ter que subir para pegar o Bolívar lá em La Paz. É, três derrotas seguidas. Eu me perdi nas anotações aqui. Mas e aí, Avelar? Antes que eu me perca aqui no meu texto que eu preparei, o que você tem a falar sobre esse jogo aí? Bom, acho que esse é o confronto clássico de Libertadores, né? O time do Atlético pegando um time de altitude muito chato. Dos times recentes aí do Bolívar, acho que nos últimos 10 anos, é o time que apresenta o melhor futebol, assim, até mesmo fora da altitude, mas ainda é muito gritante a diferença. Eles competem muito jogando lá em cima, em La Paz, vencem, tem muita dificuldade para os oponentes, né? E quando descem para jogar na altura do mar, né, sem altitude, tem muita dificuldade. Mesmo já jogando melhor, já evoluindo para o que era. Antigamente o Bolívar goleava lá e era goleado aqui. Então era essa briga de qual goleada era maior. Hoje em dia acho que os confrontos são mais equilibrados. Então, o importante para o Atlético é conseguir sair vivo de lá, porque o Bolívar não é mais um bobo, assim, não é um time mais que vai vir aqui para tomar 3, 4 dentro da Arena da Baixada. Então, o Atlético tem que chegar bem para esse jogo e poder resolver aqui no Brasil, né? E esse confronto aqui, quem passar desse confronto justamente vai pegar o vencedor do último que a gente falou, né? O Inter e River. Então é bom a gente falar na sequência porque tem essa continuidade. O que eu estava falando naquela hora que eu me perdi é que o trabalho do Wesley Carvalho é muito irregular, né? O Atlético ano passado principalmente era tipo um time muito sólido com o Filipão e tal. Esse ano se perdeu depois que o Paulo Turra saiu principalmente. O Atlético Paranaense vinha de 3 derrotas seguidas e agora já conseguiu 2 vitórias e um empate, sendo que a última vitória foi aquela contra o Cruzeiro com gostinho de vitória mesmo, com o gol do Fernandinho de pênalti no final. Então realmente é muito difícil de prever. Também teve a chegada do Vidal. Vidal foi titular no final de semana. O Fernandinho foi banco. Não sei o que isso quer dizer, né? Não sei se quer dizer que os dois não podem jogar juntos, ou se o Vidal, como está chegando agora, também já entrou no meio do jogo contra o Vasco, se agora sim ele vai estar preparado para jogar o jogo todo contra o Bolívar, não sei, é uma dúvida bem grande. E os destaques aqui que eu tenho para fazer dois, principalmente no Atlético Paranaense, é o Vitor Roque, não tem jeito. Na verdade, vou fazer três destaques, porque o Vitor Roque tem que falar. O artilheiro na temporada, são 16 gols e 7 assistências em 35 jogos, e dois jogadores que estão fazendo um papel muito importante, muito bom. Todos os jogos que eu assisti deles se destacaram muito, que é o Vitor Bueno e o Canóbio. O Canóbio, inclusive, há quem diga que a última atuação dele contra o Cruzeiro foi a melhor dele com a camisa do Atlético. Então, realmente, o crescimento deles pode ajudar bastante o Atlético nessa sequência aí de temporada. Você falou do Vidal, né? Aí, né, eu acredito que o Vidal não vem para se titular, pelo menos nesse primeiro confronto. Eu acho que o meio-campo vai ser formado ali pelo Christian e pelo Fernandinho. Eu acredito num Atlético até que ofensivo, jogando com o Canóbio e com o Vitor Bueno na frente. Lembrando que o Canóbio já atuou de ala agora nesses últimos jogos. Mas eu acho que a contratação do Esquivel vai pela ala esquerda, né? E agora tem um reforço muito grande para o Atlético nesse confronto, que é a volta do Kelvin. O Kelvin vai voltar, deve ser o ala direita. Ainda não se sabe se ele vai conseguir ser o titular, né? Mas principalmente por ser na altitude o jogo, ser bastante físico. Mas é um reforço muito bom, porque é do futebol brasileiro e que não vinha jogando. Pois é, mas a gente sabe que jogar fora de casa na altitude é um problema gigantesco. O Atlético ainda vai ter o desfalque do Thiago Heleno, que é o líder desse time, não vai poder jogar. E o levantamento que eu peguei aqui do GE, que eles fizeram lá no GE. Globo, o Atlético Paranaense, em toda a sua história, jogou 8 partidas na altitude e só conseguiu vencer uma vez, que foi ano passado, ano retrasado, quer dizer, 2021, contra o Alcas, pela Sul-Americana.
e o resto foram 7 derrotas e um empate, inclusive tendo um 5-0 em 2022, ano passado, para o The Strongest, que também é La Paz, rival do Bolívar. Realmente bem difícil. Acho que, igual a gente falou do Fluminense, um empatezinho fora de casa tem que comemorar e muito. Já vou colocar direto aqui a nossa tela, só mesmo, né? Porque já viram o chaveamento, né? Concorda, Vela, que o empate é lucro? Acho que sim, o empate é muito importante para voltar vivo para a Arena da Baixada, principalmente pelo Atlético ser um dos times brasileiros que tem essa potência em casa muito forte, né? A gente sempre fala do quão é difícil jogar no gramado sintético lá do Atlético, né? Como eles são fortes jogando lá em Curitiba. Então, acho que tem que voltar vivo, sim, um empate excelente, para tentar matar o Bolívar no jogo de volta. Perfeito, é isso. Vamos falar agora sobre Atlético e Palmeiras. Palmeiras e Atlético. Primeiro jogo é no Mineirão. No Mineirão não, né? Vai ser no Mineirão? Até não sei. Mineirão tá fazendo show no final de semana, né? Vai ser em Minas, né? Vai ser em Minas. Já a gente veio com a informação aqui. Mas jogo equilibrado também. O Palmeiras reagiu. Já são 2 vitórias seguidas e o Atlético ainda não conseguiu vencer com o Filipão. Estava com as vitórias na mão contra o Flamengo no final de semana, mas acabou deixando escapar. E o Palmeiras, por sua parte, pode ter a volta do Dudu. Dudu ficou os últimos 3 jogos fora. O Palmeiras, coincidentemente ou não, não perdeu nenhum desses 3 jogos. O John entrou no lugar dele. E vamos ver, né? A expectativa é essa. Será que o Dudu volta como titular, Avelar? Você escalaria ele ou daria continuidade para o que voltou a dar certo? Bom, só passando a informação, o jogo vai ser mesmo no Mineirão, né? Não vai ser na Independência. E falando um pouquinho do Palmeiras, o Palmeiras estava na fase muito ruim e aí coincidiu com a saída do Dudu, alguns desfalques, o time conseguiu as vitórias. O Dudu acho que é imprescindível, né? É um jogador de muito diferente tecnicamente do futebol brasileiro. Ele tem que voltar para ser titular. O John, que estava substituindo ele, ainda é um garoto. Então eu acho que o Dudu vem mesmo assim para assumir a posição, para ser o cara do time e para ser o desafogo. Esse time do Abel geralmente gosta de ataques muito rápidos, né? Então consigo ver a linha de frente de Arthur, Rony e Dudu funcionando muito bem. Acho que ele volta assim para ser uma peça-chave do Palmeiras. Perfeito. E aparentemente também, não só para esse jogo, mas para o restante da temporada, o Gustavo Gomes deve ficar e não deve chegar nenhum reforço. Não tem nada, pelo que as notícias indicam, de um reforço bem encaminhado. A torcida tá revoltadíssima, né? A torcida não para de protestar, querendo jogadores, principalmente ali, acho que um volante, para jogar ali ao lado do Zé Rafael, acho que é uma carência desse elenco. Mas é isso. A gente preparou aqui um 11 contra 11 aqui desse jogo, Atlético e Palmeiras. Vou botar aqui na tela para vocês. Assim, porque é um jogo bem equilibrado, na minha opinião. O Atlético Mineiro está numa fase muito ruim, mas tecnicamente os jogadores são muito bons. Provaram isso no jogo do sábado, né, contra o Flamengo. Então vamos começar aqui com o Everton e Everson. Avelar, o que você tem a falar? Quem que você escalaria para ser o titular se o jogo fosse amanhã? No caso vai ser quarta, né? Depois de amanhã. Bom, ainda fico com o Everton, né? Para mim, isso daí é até claro. O Everton ainda, ele sempre vai estar no posto ali de melhor goleiro do Brasil. Agora, esse ano, tem alguma luta ali com o Lucas Perry, sim, mas ainda vem nesse posto aí há pelo menos uns 3, 4 anos já. Então, esse caso. Perfeito, então o Everton vai ser nosso goleiro 1-0 para o Palmeiras. E na lateral direita também, acho que não tem disputa. O Mike tá numa fase muito boa no Palmeiras, deu assistência no último jogo. E o Saravia jogou muito bem contra o Flamengo, mas é um cara muito inconsistente, né? Então o Mike também, para mim, um dos melhores laterais direitos do Brasil. Eu concordo comigo, com o Mike, Abela? Concordo, assino embaixo. Inclusive, você falou da partida do Saravia. Acho que ele foi o destaque para mim, assim, o destaque do Galo nesse jogo contra o Flamengo. Eu estou realmente muito bem, mas o Mike ainda é o meu escolhido. Perfeito. Gomes e Igor Rabelo, acho que nem tem muito o que falar aqui, né? O Gomes é o melhor zagueiro do Brasil com sobras, então acho que você nem vai querer comentar muita coisa, né? Já, se quiser comentar, já aproveita e comenta aqui Murilo e Gemerson.
Quem que você acha que é melhor zagueiro? O Gomes eu não preciso nem falar, né? Então já vamos aqui pro Murilo. O Murilo, para mim, vem fazendo uma excelente temporada. Nessa fase agora ruim do Palmeiras nesses últimos 2 meses aí, que o futebol caiu um pouco do que vinha sendo no começo do ano, ali na fase de grupos, né? Os primeiros jogos da Libertadores. Caiu um pouco, mas ainda acho que ele está na frente do Gemerson. Para mim, é um excelente zagueiro. O Palmeiras foi muito bem no mercado ano passado para achar o Murilo e acho que ele vai ter que pegar essa vaga, sim. Perfeito, concordo também. Acho que a diferença não é tão grande assim, mas o Murilo é meu voto. E agora, Piquerez contra Arana. Aí vai meu primeiro voto para o Atlético Mineiro, porque assim, o Arana tá voltando de lesão, é verdade, mas em qualidade técnica, para mim, não tem comparação. O Arana só não foi para a Copa do Mundo porque se machucou. Então, acho que para escalar para uma partida, acho que o Arana ainda pode ser um diferencial maior do que o Piquerez, que é um jogador muito correto e tal, mas não é tão decisivo quanto o Arana, por isso voto no lateral do Galo aqui. Você falou aí da lesão, acredito que antes da lesão, isso daqui seria bastante unânime, a diferença era muito grande. O Guilherme Arana acho que era disparado o melhor lateral esquerdo do Brasil, né, no ano passado, inclusive ia para a Copa mesmo. E aí depois da lesão, ele ainda é muito bom tecnicamente, né, isso a gente não pode negar, mas não vem desempenhando a mesma coisa que desempenhava. Portanto, acho que a diferença diminuiu, hoje o Piquerez entra na briga, mas eu ainda fico com o Arana. Eu não sei como é que a gente vai fazer se a gente discordar aqui de alguma coisa, né? Mas a gente vai ter que chegar no consenso. Vamos fazer assim, porque a gente não discutiu antes, né? Talvez a gente deveria ter feito isso. Mas partindo aqui para Zé Rafael e Otávio. Vou do Zé Rafael. Acho que o Zé Rafael é um jogador bem mais completo. O Otávio é aquele cara bem marcador, né? O Zé Rafael tem mais recurso. Acho que é Zé Rafael, não é? Aqui eu fico com o Zé Rafael também. Ele tá fazendo essa função de camisa 5, né, de primeiro volante no Palmeiras depois da saída do Danilo. O Abel até pediu para Leila, né, tentaram chegar no nome, tentaram o Santiago Rezi do Huracan, tentaram o Aníbal Moreno do Racing, mas acabou que deve ficar com o Zé Rafael mesmo atuando por ali. E ele vem atuando bem. Eu não canso de falar que, para mim, é um craque. Dos jogadores que eu já vi no estádio, ele me surpreendeu muito da primeira vez que eu vi. Deu uma Achei ele travadinha. Você muito bom falou que o Zé pessoalmente. Rafael é craque? Para mim, ele é um craque de bola. A Então, nível do futebol brasileiro, Zé Rafael, para mim, é craque. Zé Hazard? Atuando, pode atuar na camisa 8, pode atuar na camisa 5 ali, né, de primeiro volante. Eu falo que é craque porque quando eu vi pessoalmente no estádio, eu fiquei muito surpreso. Apresentou um nível muito alto. Ele conseguia sair no meio campo de um lado para o outro, trocava passe com uma tranquilidade, com uma naturalidade muito grande. Então eu fico com o Zé Rafael aqui, apesar de achar o Otávio um bom volante. Perfeito, Gabriel Menino e Batalha. Quero saber a tua opinião e pode falar primeiro, porque essa aí, para mim, é bem disputada. Bom, aqui acho que a gente tem uma diferença grande aí nos papéis, né? O Batalha é um volante mais marcador, o Gabriel Menino já jogou aberto, é um volante que chega muito, que bate de fora. Então eu vou acabar ficando com o Gabriel Menino muito pelo que ele já entregou no Palmeiras. O Batalha ainda não se provou no Atlético, apesar de ter feito um ou outro jogo bom, ainda não tem aquela constância. Para mim já foi um dos jogadores mais promissores desse Palmeiras e agora vem desempenhando bem nessa dupla com o Zé Rafael. Então eu fico com o Gabriel Menino. Eu tava inclinado a votar no Batalha, mas assim, sem convicção nenhuma. Então acho que você argumentou de uma forma melhor do que eu faria. Então eu vou concordar com você e vou votar também no Gabriel Menino e vai ficar 6-1 aqui, não tem a contagem na tela, mas tá 6-1 aqui pro Palmeiras. E pelo visto vai ser 7, né? Porque agora Rafael Veiga contra Zarate, Avelar. Uma pena, né, o Zarate, coitado. Eu gosto tanto dele como jogador, mas pegou o Veiga, né? O Zarate, para mim, é um dos melhores jogadores do Atlético Mineiro, assim, né? Pode jogar de segundo volante, pode jogar de meia, igual a gente estava colocando ele aqui nesse mano a mano, pode jogar aberto pela direita. É um jogador multifunção, muito bom de bola. Mas o Rafael Veiga ainda é um dos melhores meias para mim do Brasil. Ele teve uma queda de rendimento agora nessa fase ruim, se é que a gente pode dizer do Palmeiras, né? Nesses últimos jogos, mas ainda é muito bom. Eu fico com o Rafael Veiga. Inclusive, eu botei aqui o Otávio Batalha, tipo,
por feeling, né? Não tem nenhuma informação assim de time provável do Atlético. Eu acho que ele vai repetir o que ele fez contra o Flamengo, que foi congestionar o meio ali, fazer a marcação pesada e deu certo até os 35 do segundo tempo contra o Flamengo. Uma hora acabou o gás, mas acho que ele vai apostar nisso de novo contra o Palmeiras, por isso eu botei Otávio em batalha, mas tranquilamente pode ser Otávio, Zarate, colocar o Igor Gomes no meio campo, que também já vinha sendo utilizado. Mas enfim, o Veiga ia ganhar de qualquer jeito aqui. Talvez o Zarate ganhasse contra o menino. Mas enfim, partindo para o ataque, Arthur e Pavon. Arthur está numa fase muito boa, né? Para de fazer gol de cabeça também, né? Curioso, ele que é baixinho, tá fazendo bastante gol de cabeça. Mas aqui eu vou votar no Pavon, hein? Vou votar no Pavon porque acho que ele é tecnicamente melhor e não falar que ele está mais adaptado ao Atlético, não sei se é o certo, porque o time do Atlético está meio desencaixado. Mas eu confio mais no poder de decisão do Pavon do que do Arthur. Jogou muito bem contra o Flamengo também, o Pavon. E muita gente esquece, mas o Pavon já jogou Copa do Mundo, né? Jogou na Argentina em 2018. Jogou muito no Boca, então também conhece a Libertadores. Bom, primeiro comentar ali um pouquinho sobre o jogo do Flamengo e Galo, né? Que você falou que o Galo jogou muito bem. Eu achei que o Galo foi bem para segurar o Flamengo, mas cometeu muita falta, né? Foi muito faltoso. E aí chegou no segundo tempo, já tinha quase 30 faltas. Então acho que pode ficar para a gente um cartão amarelo, alguma coisa desse tipo, pode obrigar o Filipão a fazer uma mexida, fazer uma mudança no meio-campo, né? Sobre o Arthur e o Pavon, eu sou muito fã do futebol do Arthur, mas eu concordo com você, acho que o Pavon é mais decisivo, tá mais inserido já no contexto do clube, né? O Arthur ainda tá fresco no Palmeiras, né? Ainda tá pegando o ritmo de jogo do Abel, ainda tá pegando um pouquinho desse Palmeiras que já tem uma constância tática, né, de alguns anos com o Abel, então eu vou ficar com o Pavon. Perfeito. Agora, Rony e Hulk, duelo pesado, né? Dupla Rurô, né? Roru, sei lá. Mas enfim, Hulk, para mim, é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Não tem como não votar no Hulk contra o Rony. O Rony foi para a seleção brasileira, estava numa fase boa, mas ainda confio mais no Hulk. Por mais que ele tenha perdido os pênaltis decisivos, acho que é um cara muito mais confiável. E o Rony também é um cara. Não que o Rony não seja confiável, né? Porque é um dos maiores artilheiros do Palmeiras na Libertadores, mas acho o Hulk bem mais completo. Acho que um cara muito forte, muito chato jogar contra ele. Você tá assistindo o teu time jogar contra o Hulk, é sempre muito chato porque ele tromba, difícil tirar a bola dele, ele reclama com o juiz, até mais do que deveria, mas acho que o Hulk é mais jogador do que o Rony, não sei se você concorda. Eu ainda sou assim mais fã do Rony do que você, acredito eu. Ele foi para a seleção agora duas vezes seguidas, né, duas convocações seguidas. Tá em certo destaque, joga muito bem com o Abel. Essa posição de centroavante do Palmeiras estava vaga. Ele foi lá meio que para tapar buraco e começou a desempenhar e agora é um centroavante muito bom, mas ainda acho o Hulk mais completo também. Acho que o Hulk jogando fora da área é melhor para trocar passes. Acredito que o Hulk seja melhor também. Então eu vou acabar ficando com o Hulk. Show de bola. Então estamos aqui. Último confronto: Paulinho contra Dudu. Confronto, porra, difícil, porque assim, o Dudu, obviamente, é mais jogador do que o Paulinho, só que a fase do Dudu para mim, pô, bem ruim. O ano dele é bem abaixo. Não acho que seria uma loucura o Abel começar com ele no banco. Talvez até faria o mesmo. E por isso eu vou votar no Paulinho, que é um dos artilheiros do Galo também nessa edição de Libertadores. E é um jogador muito bom, gosto bastante. O Dudu claramente é mais jogador, só que eu voto no Paulinho porque acho que a fase dele fala mais alto nesse caso. Confio mais que ele vai fazer diferença num jogo amanhã do que o Dudu nesse caso. Bom, aqui eu vou acabar discordando um pouco de você, né? Para mim, o Dudu ganharia essa disputa, mas é uma disputa muito apertada. De todos os Dudus que a gente já viu no Palmeiras, né, em todos os anos, nos títulos brasileiros 2018, né, nos títulos recentes, eu acho que esse é o Dudu mais fraco, assim, se é que a gente pode dizer, né? Um Dudu que não decide tanto, apesar de ainda ser muito diferente num contra um. Não é um Dudu que consegue tá ali o tempo todo marcando gols, dando assistências. Enquanto isso, o Paulinho, como você falou, é um dos artilheiros aí da Libertadores. Fez uma excelente fase de grupos,
vem fazendo bons jogos, fez gol agora no Flamengo. Então eu vou acabar ficando com o Paulinho aqui também, muito mais pela sua opinião, porque para mim seria Dudu, mas eu acho que a diferença é tão pequena que vou acabar dando esse voto para você. A gente pode dizer assim. Perfeito, então 7-4 aqui pro Atlético, se as minhas contas estão certas. O time do Palmeiras é melhor, ganhou mais coisas, é um time mais confiável, tanto é que o técnico está aí há mais tempo, não teve que fazer nenhuma troca. Por isso, acho que o Palmeiras é favorito também para o confronto. Rapidinho, só um comentário rápido, porque já são 35 minutos aqui de Um podcast. detalhe aí desse final de mano a mano, né? É, o Atlético ganhou todos os confrontos do ataque, né? Os 3 atacantes foram do Atlético. Então, assim, a gente vê um Palmeiras muito mais forte defensivamente. O Atlético é muito frágil com o Filipão ainda, apesar de ter melhorado aí, né, para esse jogo contra o Flamengo. É um confronto muito interessante, vai ser muito disputado, mas eu ainda acho que o Palmeiras é favorito. Perfeito. Falando em Flamengo, já vamos engatar aqui em Flamengo e Olímpica. Jogam no Maracanã, primeiro jogo aqui, porque o Flamengo se classificou em segundo. O Racing foi o primeiro no grupo A, que foi o grupo do Flamengo. E aí, Avelar, o que você tem a falar? Não tem como não falar do Flamengo aqui sem falar sobre a polêmica do Pedro. Acho que todo mundo já tá a par da situação. Fiz um vídeo ontem falando sobre, quem não viu ainda pode ir lá, porque acho que a gente não vai se aprofundar sobre o caso em si, vamos falar aqui mais sobre as consequências, né, e como isso pode afetar o Flamengo na Libertadores. Bom, o Flamengo vinha no melhor momento da temporada, né? Tem uma derrota nos últimos 21 jogos com o São Paulo no comando. Fez um jogo excelente contra o Grêmio, acho que foi o melhor jogo do ano, com certeza o melhor jogo sob o comando do São Paulo, lá na Arena, jogando lá no Sul. Conseguiu uma virada espetacular em Minas, mas esse episódio do Pedro muda bastante coisa, né? Deixa o ambiente muito conturbado. O treino hoje foi num clima mais pesado, assim, né? O Pedro acabou faltando o treino. É, informações agora de que ele prometia fazer algumas atividades na parte da tarde, mas já dá uma diferença, né, do que era o Flamengo há uma semana atrás para o Flamengo de agora. Acho que a decisão do Flamengo de manter o São Paulo, mesmo sem o preparador físico, vai muito pela proximidade do confronto da Libertadores agora, né? Talvez se tivesse uma brecha no tempo, talvez o São Paulo não ficasse, talvez o São Paulo saísse junto com o preparador físico. Não tem como a gente saber, né? Mas o que a gente sabe é que o time tem que voltar a estar concentrado, voltar a fazer o futebol que vinha jogando, né? Que estava muito bem, para já resolver esse confronto contra o Olímpia lá no Paraguai mesmo, ou, ou poder resolver aqui no Maracanã, né? Porque, assim, o Olímpia para mim é um time muito fraco. Então o Flamengo tem condições de resolver nesse primeiro jogo aqui no Maracanã. Aí acredito que o São Paulo ele vai ter que conseguir administrar esse elenco a partir de agora, né? Perfeito, então acho que é exatamente isso. Não tem como o Flamengo trocar agora o São Paulo por dois motivos, né? Porque se for mandar o São Paulo embora, tem que pagar uma grana violenta, né? E o Flamengo já tá pagando, deve estar pagando os três treinadores aí parcelado, porque porra, o Flamengo gasta muito dinheiro com multa de jogador, de treinador. E também o Flamengo, querendo ou não, tá numa fase boa dentro de campo. Se não fosse esse acontecido do final do jogo, o clima ia estar bom, ia estar maravilha, porque o Flamengo não perde, tá difícil de perder, fez uma vitória heróica, pode questionar o desempenho, mas é fato que a vitória é heróica e ia embalar pro jogo da Libertadores e também para a Copa do Brasil, que é daqui a 3 semanas. O Flamengo está com um pezinho já na final, dificilmente o Grêmio vai virar aquele jogo, e acho que o problema maior não vai ser nem contra o Olímpia, né? Se houver algum problema interno ali de vestiário, jogadores começarem a pegar uma implicância, desaprovar o trabalho de São Paulo. Acho que o problema pode desacarretar lá na frente, porque acho que mesmo se o clima estiver horrível, o Flamengo tem condições plenas de eliminar o Olímpia, mas aí, com o passar do tempo, com o passar das fases, o desgaste tende a aumentar, né? Se o clima já não for bom, o clima interno tende a ficar mais desgastado, e o nível técnico também vai subindo da competição. Vou colocar aqui de novo aqui a tela para vocês verem, porque é Flamengo e Fluminense, se tudo der certo nas quartas de final. Provavelmente vai ter ali na final da Copa do Brasil. Provavelmente não, né? Não tem nada de provável nessa final de Copa do Brasil, mas pode ser um Flamengo contra o São Paulo ou Corinthians, que são dois times que também não são bobos. Então, vamos ver. Não sei o que você tem a falar, Vela, Bom, você acha? você comentou aí dos jogadores em relação ao São Paulo, né, do elenco no geral.
No primeiro momento, eles, claro, ficaram muito do lado do Pedro, né? Apoiaram muito o Pedro, com razão, óbvio. Mas a informação do Caio Mota, do GE Globo, né? É de que hoje já tem uma mudança de panorama. Os jogadores não aprovaram muito bem essa falta do Pedro no treinamento da manhã. O Pedro alegou que estava com dores na boca e no dente por causa do soco e acabou não indo. E o Caio Mota deu a informação Loucura essa também, desculpa, né? Loucura. sim. E o Caio Mota deu a informação também de que os jogadores do Flamengo, no geral, ficaram incomodados com a atuação do Pedro contra o Grêmio. Inclusive, ele usou o termo de que os jogadores acharam o Pedro muito fominha no jogo contra o Grêmio. Pode ser para tentar ganhar um espaço, para tentar fazer o gol, que é, claro, mais difícil saindo do banco, mas isso não pode interferir no futebol dele a ponto dele roubar a bola do Luiz Araújo, igual foi no lance contra o Grêmio lá, em que ele tira a bola do pé do jogador do próprio time para chutar no gol. Então aí os jogadores do Flamengo já estão assim com o Pedro, né? Ficam apoiando o São Paulo também, porque vem um trabalho muito bom. Perfeito. Acho que a última coisa que eu tenho a falar aqui sobre o Pedro é que, assim, obviamente também tem muitos jogadores insatisfeitos com o São Paulo por causa disso, mas quem tá jogando tá feliz, porque o futebol é assim que funciona. Quem tá no banco, ninguém vai gostar. A diferença é que o Pedro, além de não gostar, também teve um ato de indisciplina muito grande e tanto é que o Flamengo vai multar ele, né? Todas as informações indicam isso. A única coisa que eu fico curioso é em relação ao que o Pedro falou no post dele, que é que ele sofria uma pressão psicológica gigantesca e ele não falou depois nada sobre isso, né? O que, que ele quer dizer com isso? Algumas informações de bastidores, o Pedro Ivo falou isso numa matéria da ESPN, não sei se mais alguém soltou isso, mas que possivelmente uma dessas pressões psicológicas que ele sofreu foi no jogo contra o Grêmio, porque teoricamente não, né? Segundo as informações, né? Supostamente, é a palavra que eu queria, o São Paulo teria cobrado muito o Pedro pelo gol perdido no finalzinho do jogo e teria cobrado menos o Gabigol pelo pênalti perdido. Então isso teria chateado o Pedro e isso seria uma forma de perseguir o Pedro internamente. O Caê também soltou uma informação que eu vou até pegar aqui a frase direitinho para não confundir, mas que isso realmente pode ter afetado bastante o Pedro e eu duvido que seja mentira, porque pelo nível de detalhes que o Caê conseguiu dar, é muito difícil alguém conseguir negar isso. Mas no meio de uma discussão, discussão amigável, né? Não chegou a ser uma discussão exaltada, mas em certo momento o São Paulo teria dito para o Pedro a seguinte frase: você é muito religioso, tem que brigar mais. Então acho que isso sim pode ter ofendido o Pedro. Vamos ver se ele vai dar entrevista em breve para falar mais sobre, mas é isso que eu tenho a falar sobre o Pedro. Podemos mudar de assunto? Bom, acho que a gente falou bastante aí já do Pedro, né? Só complementar, você falou da multa, o Flamengo tá já revendo a multa, porque pode ser que ela aumente por causa da falta aí no dia de hoje, né? Na manhã de hoje. E essa frase do Sampaoli, para mim, é um absurdo completo, né? A religião do jogador não interfere em nada o que acontece ali dentro de campo. Eu acho que é um desrespeito até por parte do técnico argentino se isso realmente aconteceu, né? Aí agora acho que a gente pode passar a falar um pouquinho dos confrontos gringos, né? É assim que a gente pode dizer. Seu momento, Avelar. Hora de você brilhar. Bom, eu pedi para a gente abordar esse assunto aqui, né? Porque eu quero falar bastante sobre dois times especificamente, né? O Boca e o Del Valle. O Del Valle, para mim, ainda é um time muito forte, né? Venceu o Flamengo no começo do ano, venceu a Sul-Americana no ano passado. É um time que joga na altitude, mas que sabe sair jogando. É um time que tem como tradição, como padrão no clube, o toque de bola, trabalhar a posse de bola, sair jogando de pé em pé independente do treinador que esteja lá, né? Desde a época do Miguel Ángel Ramírez, né, que veio treinar no Internacional, já saiu também, mas desde aquela época, passando por outros treinadores, o Del Valle mantém uma ideia de jogo muito clara. É um time muito enjoado e quem passar de Atlético Palmeiras vai acabar pegando essa pedreira, é assim que eu vou chamar, né? Eu não sei como é que o Sisto avalia esse Del Valle, ele pode falar um pouquinho aí pra gente. Você tá mutado, pra mim. Perfeito, desculpa. Sempre difícil jogar contra o Del Valle, você falou uma pedreira, não sei se chega a ser uma pedreira, mas acho que assim, o Palmeiras e o Atlético, ambos se passarem, vão ser favoritos contra o Del Valle. Vai depender do momento também, e acho que a Vela deu uma caída aqui, mas
Vou continuar falando, mandar mensagem aqui para ele no WhatsApp que ele caiu. Mas, enfim, acho que assim, o Del Valle e. Ah, voltou. O Del Valle vai torcer, acho que, para o Atlético passar. E, obviamente, o Atlético e o Palmeiras vão torcer contra o Del Valle, que, obviamente, um confronto difícil. E já vamos aproveitar aqui para falar do Boca, né? Que o Boca anunciou a volta. A volta não, porque ele nunca teve no Boca, mas o retorno para a América do Sul de Cavani vai ser o centroavante aí do clube argentino. O Boca já tem o Benedetto como centroavante, já tem também outro jogador que eu até esqueci aqui, deveria ter anotado. Quem que é os outros centroavantes? Eu sei que tem 3 centroavantes muito bons. O É o Merentiel tá lá também, Merentiel, ex-Palmeiras. ex-Palmeiras, exatamente. E provavelmente só vão jogar um ou dois deles no máximo, né? Vamos ver. Bom, eu acredito no Boca jogando no 4-3-3, né? O técnico do Boca vem numa boa fase, assim, né? O time vem jogando bem. Ele tem 14 vitórias já no comando do Boca. Eu acredito muito nesse time do Boca porque tem um lado mais fácil da chave, né? Vai começar com o Nacional, depois pega para mim a quarta de final mais fácil que tem, que é Racing ou Atlético Nacional. E aí já vai ter o Cavani já 100%, né? A gente não sabe como é que ele vai estar agora para as oitavas, se vai poder jogar, se vai jogar um jogo, se vai jogar limitado. Mas passando para as quartas, o Cavani já vai estar todo vapor já. O Boca tem o Villa, que sempre se destaca na Libertadores, é um ponta muito Baita habilidoso, jogador, porém, né? muito bom. O meio-campo do Boca é muito jovem, né? São jogadores ali entre 20 e 25 anos, sabem sair jogando, mas também sabem marcar. Eles são chamados de box-to-box, né? São bons jogadores para fazer esse vai e volta. Por isso que eu acredito no Boca jogando no 4-3-3. E defensivamente o Boca tem jogadores muito experientes, né? Tem o Rojo, ex-United, o Romero, que também, o goleiro Romero, né? Que jogou muitos anos na Europa. Tem o lateral Fabra, que para mim é Oscar um Romero bom também, né? lateral. Sim, Irmão também do tem. Romero. Então, acho que o Boca pode vir forte e deixando embalar uma bomboneira na semifinal, ninguém quer enfrentar. Então, a gente imaginando aí Palmeiras ou Atlético passando, já vão pegar o Del Valle e aí vão pegar o Titular e passando vão jogar na bomboneira contra um time do Boca já talvez até mais encaixado, com o Cavani se destacando. Projetar esse duelo pode ser interessante. Pois é. Acho que assim, ainda mais se o Del Valle conseguir surpreender e chegar numa semifinal contra o Boca, assim, é o jogo jogado, né? Se bobear ali, o Boca pega uma finalzinha e aí é um jogo. A torcida vai estar empolgada, é do Maracanã, inclusive, né? Mas vamos ver. Tem mais algo a pontuar ou podemos caminhar para o final? Acho que podemos seguir aqui. A gente conseguiu falar acho que de todos os confrontos, né? Eu falei um pouquinho de Atlético Nacional e Racing, que para mim é o confronto mais fraco, se a gente pode falar assim, das oitavas de final, né? Pois é, vamos deixar pendente isso aqui, porque o foco é Libertadores e time brasileiro. Já estamos aqui com 48 minutos dessa edição do podcast, então vamos finalizar, porque também ninguém merece ficar tanto tempo ouvindo a gente falar besteira. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Peço, por favor, se vocês puderem indicar para os amigos, compartilhar e também deixar um like para dar aquela moral para a gente crescer cada vez mais. E é isso. Tem mais algum recado a ver lá? Ou posso me despedir aqui e fechar o podcast? Só agradecer a todo mundo aí, mais uma vez, assistindo a gente falar aqui durante vários minutos, né? Se inscrevam, compartilhem, deixem o like. Minhas redes sociais são todas JP_Avelar, sempre com 2 L's. E aí acho que a gente pode encerrar. Pode encerrar aí. Show de bola, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e estamos de volta. Semana que vem com certeza vai ter de novo. Tivemos 2 semanas de ausência, mas agora estamos de volta com tudo. Valeu, muito obrigado.